Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo fazer você aprender matemática. Essa é a aula 1 sobre o teorema da bissetriz externa. Nós fechamos na última aula, está na parte 2 da aula 3 da bissetriz interna, foi a nossa última aula do assunto, tá? A gente vai iniciar agora o teorema da bissetriz externa e acompanha a gente que você vai, o passo a passo que vai ser dado aqui vai te ajudar a entender bem esse assunto e não vai ter problema com ele, tudo bem? Então vem comigo que para a gente entender esse novo teorema agora da bissetriz externa, é necessário que a gente entenda bem o enunciado e saiba organizar uma nova proporção que esse teorema também fala. Vamos lá. Se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intersecta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto externamente em segmentos subtrativos cuja razão é igual à razão dos lados adjacentes. Bom, o texto aqui está bem técnico, tá? Eu peguei um enunciado mais técnico dessa vez, mas você vai entender e ver que não é tão problemático assim, desde que a gente consiga fazer a interpretação dele. Então analisa comigo. Então aqui fala assim bissetriz. A gente já sabe que a bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois de mesmo tamanho, né? Em dois ângulos iguais. Só que agora fala assim ângulo externo, tá? Então olha só, a gente entendeu o que é uma bissetriz, agora a gente vai entender o que é um ângulo externo. Tá? E vale para o triângulo, vale para outros polígonos também. Tá? Então, olha só, o ângulo externo, entenda aqui comigo nesse pedacinho aqui. Eu vou fazer, você vai entender. Então, veja só, imagina que a gente tem um triângulo aqui. Tá? Aqui, você tem um triângulo. Os ângulos internos do triângulo, que é o que a gente se habituou a ver, são esses daqui. Esse que eu vou desenhar 2 riscos, e esse que eu vou desenhar 3 riscos, aqui, tá? São os 3 ângulos internos do triângulo. O que vem a ser um ângulo externo? O ângulo externo do triângulo, ele nada mais vai ser do que o suplemento do ângulo interno, tá? E aí você vai já entender como assim suplemento. Veja bem. Olha só, o suplemento vai ser o ângulo adjacente, tá? Esse ângulo aqui do lado, que vai ficar fora, tá? Desse triângulo. E esse ângulo aqui, eles juntos formam 180 graus. Por isso que a gente chama de adjacente. Esses 2 ângulos, o interno e o externo, juntos, 180 graus. Então, olha só, esse outro ângulo aqui é externo a este aqui, de uma linha. E esse outro ângulo aqui, ele vai ser um ângulo externo a esse outro ângulo de 2 linhas, certo? Então, perceba que os ângulos externos, eles são ângulos que ficam fora do triângulo, mas que formam com os ângulos internos do triângulo uns 180 graus, né? Forma 180 graus. Quer dizer, juntos eles formam um ângulo raso, entende? Olha só, um ângulo raso, um ângulo de 180, né? Então a gente diz que esses 2 ângulos são suplementares, perfeito? Muito bem, uma vez que a gente entende agora o que é o ângulo externo, então, olha, então vai ser a bissetriz do ângulo externo. Então analisa a figura aqui, veja, olha, a gente tem esse triângulo ABC, tá? Vou passar para cá. Imagina esse triângulo. Imagina que a gente não tem essa parte aqui desenhada. A gente tem só o triângulo ABC, tá? E a gente escolhe um ângulo, por exemplo, esse aqui, o ângulo A. O ângulo externo a ele vai ser exatamente, olha, o ângulo que vai formar um ângulo raso, né? O suplementar dele, que vai ser esse todo em vermelho. Então, a bissetriz traçada vai ser a bissetriz desse ângulo externo, e não a bissetriz do ângulo interno, como nós estávamos fazendo no assunto anterior. Ora, traçamos a bissetriz, tá? E aqui ele diz que ela vai intersectar o lado oposto. Quer dizer,
ou na verdade, né, o prolongamento desse lado, tá? Porque olha, o lado BC é esse. Claramente a bissetriz ela não vai cortar, né, intersectar esse lado, mas ela vai intersectar o prolongamento do lado. Ó. Por isso que a gente pontilhou, é o prolongamento do lado. Ela vai intersectar o prolongamento do lado oposto, né, a esse ângulo externo. Aqui, ó, de frente. Muito bem. Aí continua. E essa bissetriz, ela divide esse lado, o prolongamento do lado oposto, o lado oposto junto com o prolongamento, em segmentos. Bom, na bissetriz interna, eram segmentos aditivos, quer dizer, o que significava é que os segmentos que se formavam com a interseção da bissetriz, eles somados dariam esse lado. Só que agora não. Quando você traz a bissetriz externa, você vai ver que esses segmentos aqui que se formam, olha, o X, que é o segmento maior, e esse segmento menor, tá? Y, se a gente pegar esse segmento maior menos esse segmento menor, vai dar exatamente o lado do triângulo. Por isso que esses segmentos são ditos subtrativos, cuja razão é igual à razão dos lados adjacentes. Ou seja, a razão formada entre esse segmento aqui, tá? Com esse segmento menor, tá? Vai ser igual à razão dos lados adjacentes. Ou seja, desse lado aqui, perdão, tá? B, adjacente, ó, tá do lado. E o lado maior, o segmento X, para esse lado aqui, AB, cujo tamanho é C. Então, olha só. Feito isso, vai ser sempre assim, tá? O segmento externo, que se formou com a bissetriz, que vai ser o maior, tá? A razão dele com esse segmento menor, então vai ficar assim, ó, X está para Y, assim como aí os segmentos adjacentes, né, os lados adjacentes do triângulo é B. Aí como a gente começou por C, o segmento maior, então a gente vai pegar o lado maior para manter a ordem C, e aqui o correspondente do Y vai ser o lado menor B. Pronto. Ou a gente pode escrever como nós estávamos fazendo para a bissetriz interna. Vamos pegar, então, talvez seja melhor para alguns. Ó. X está para o lado maior do triângulo adjacente C. Então vai ficar assim, ó, X para C. Agora, Y, esse segmento menor, está para o lado adjacente menor aqui, ó, para ele, B. Então você pode fazer dessas duas formas, tudo bem? Perfeito. Ora, uma vez que a gente entendeu o enunciado, tá? A gente pode olhar outros triângulos em outras posições. Então, vamos analisar esse daqui. Olha só, o triângulo agora é o triângulo EFG. É esse triângulo aqui. Tudo bem? Aí o ângulo que nós consideramos aqui desse triângulo é o ângulo G. Então, o ângulo adjacente a ele, né, o ângulo externo vai ser esse aqui, está do lado adjacente, formando o ângulo de 180 graus, né, o ângulo de meia volta. E aí o que a gente faz? Traça a bissetriz desse ângulo, ó, dividiu alfa e alfa, ou seja, é uma bissetriz do ângulo externo, portanto uma bissetriz externa, e vai interceptar o prolongamento desse lado, F, tá, no ponto G. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui. Aí formou-se esse segmento que vai de E até H, que é a interseção dessa bissetriz, que a gente vai chamar de X. Formou esse segmento menor, né, que vai de F a esse ponto, H, que a bissetriz interceptou o prolongamento. Vamos chamá-lo de Y, tá? E aí, qual é a razão? Que a gente vai poder formar, pelo teorema da bissetriz externa, esse segmento, a razão entre esse segmento X com o segmento Y, olha só, X para Y vai ser igual, aí vamos lá, o lado adjacente maior do X vai ser esse daqui, tá? O EG, cujo tamanho é F. Então você vem e escreve F, e o Y, tá? Vai ser o segmento menor aqui, correspondente para Y, que é o E.
Pronto. Ou então a gente pode pensar novamente como no teorema da bissetriz interna. Você vai fazer o seguinte, esse lado, tá? Esse segmento X maior está para o lado maior, né, adjacente maior do triângulo, que é o F, assim como esse segmento menor Y está para o lado adjacente menor, que nesse caso é o E. Pronto. Você pode fazer das duas formas que elas são equivalentes. Muito bem. Feito isso, a gente pega uma outra figura. Olha só esse triângulo agora. Tá? Agora nós estamos diante do triângulo IJK. Bom, o IJK, cujos lados medem I minúsculo, J minúsculo e K minúsculo. Então, já que nós consideramos nessa figura o ângulo interno I, aqui no vértice I, então o externo vai ser esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo vai ser externo, todo ele, tá? Porque ele forma um ângulo raso aqui, ou seja, são suplementares. E a bissetriz traçada vai ser nesse ângulo externo, tá? Aqui dividiu ele em dois ângulos de mesma medida, medidas alfa, né? Perfeito. Agora, aí veja que a bissetriz do ângulo externo, ela intercepta ou ela corta o prolongamento desse lado, JK, nesse ponto L. E aí formou-se esse segmento de tamanho Y, de KL, e o segmento maior de J até o ponto L, que a gente vai chamar de X. E aí como é que a gente vai formar essa razão? Vamos lá, a razão entre esses segmentos, o X e o Y, tá? Que é esse segmento aqui, X e Y, é igual, pelo teorema da bissetriz externa, né? É igual a esse lado aqui adjacente, X, o lá maior, que é o K. K e o correspondente do Y, que é esse daqui, o J. Pronto. Olha só. Ou então você pensa daquela maneira. Perdão. X está para o lado adjacente maior, tá? O lado adjacente maior, K. Então, X está para cá. Assim como o segmento Y está para o lado do adjacente, né? O lado do triângulo adjacente, esse menor aqui, o J. Pronto. Você tem essas duas opções de pensar dessa forma para resolver os problemas da bissetriz externa. Muito bem. Essa foi a aula do teorema da bissetriz externa, tá? Então, se você gostou do nosso vídeo, eu sugiro que você... Sugiro não, né? Deixe o seu like, né, para ajudar o canal, compartilhar o vídeo também, que é importante, e comentar aqui embaixo o que você está achando das nossas aulas. E caso você queira que a gente veja algum assunto específico, digita aí também. Diga que a gente pode estar trazendo aqui como vídeos, os próximos vídeos, né, do canal, do assunto que você quer ver. Então, eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.